Pode aplaudir a Ele. Deus vai engrandecer. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz. Que louvor gostoso. Que bênção. Se você puder, continue adorando o Senhor com os seus dízimos, com suas ofertas, com suas primícias, com sua semente. Separe aí aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração para ofertar ao Senhor aqui, para semear ao Senhor aqui. Se você crê que Deus é aquele que te sustenta, é aquele que tem te abençoado, é aquele que tem mantido você de pé. Se você crê que o Senhor tem muito mais do que riquezas para você, vem aí, semeia nessa noite, apresente a sua oferta, como a palavra diz, continue adorando ao Senhor com aquilo que Ele tem te abençoado. Pode sair do seu lugar, venha e continue adorando ao Senhor também com aquilo que Ele tem te dado. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Aleluia. Senhor, obrigado, Pai, por cada oferta, por cada semente, por cada primícia, por cada dízimo, Senhor, ofertado nessa noite aqui. Eu te peço, Deus, que os nossos corações cada dia mais sejam rendidos, Pai, pronto para nos oferecer ao Senhor, com tudo que temos e com tudo o que somos. E também te peço, Pai,
em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando os meus irmãos, Pai. Prosperando aqui, Pai, os teus filhos. E que nós, Pai, dia após dia, venhamos testemunhar, Pai, que o Senhor é o nosso sustento, que a nossa prosperidade vem do Senhor. Ah, Deus, e que em paz nós andamos contigo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que têm passado por alguma dificuldade financeira, que o Senhor, Pai, ministre a eles da tua bondade, do teu amor, Pai. E que aquele também, Pai, que o Senhor tem abençoado, Pai, e que tem prosperado, e que se ele olhar para trás, Pai, e ver quem ele é hoje, Pai, e ele vê o tanto que o Senhor tem prosperado, que este também, Pai, em nome de Jesus, venha te agradecer, te honrar, Pai, continuar te temendo e te servindo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pastor Samuel me convidou para estar dividindo uma palavra com os irmãos nessa noite. Eu agradeço ao pastor pela confiança, pelo convite, pela honra. E eu quero agradecer a Deus também pela vida de vocês aqui nessa noite. Uma noite fria, uma noite que alguns poderiam dizer assim, é melhor ficar aqui em casa, vai estar transmitindo, mas eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um aqui, cada um que se esforçou em estar aqui conosco. Eu quero dizer o óbvio aqui, né? Que é muito bom a gente ter hoje o conforto, às vezes, de assistir alguma coisa na nossa casa. Mas esse contato nosso aqui não tem preço, né, queridos? Não tem melhor internet, não tem melhor equipamento que pague, que se compare com a gente estar juntos aqui. Então, Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo, quero te agradecer pela honra, Pai. Quero te agradecer, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe nesse tempo aqui. Por isso eu clamo ao Senhor, Pai, que nos dê discernimento da tua vontade. Que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, que tenhamos discernimento da tua vontade. Que estejamos aqui não só aptos a ouvir, Pai, mas principalmente, Pai, sedentos em te conhecer. Em nome de Jesus, Pai, abençoe os meus irmãos aqui, com a tua vontade, com a tua palavra, e capacite-nos, Pai, em nome de Jesus, a estar no teu propósito nesse tempo. Em nome de Jesus, Pai. Eu preciso de ti, Pai. Eu sou teu, Pai. Faça em nós, faça em mim, Senhor, aquilo que está no teu propósito. E desde já eu te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu estava ali agradecendo o Senhor já pelo louvor. Tão gostoso. Eu acho que a gente podia seguir aqui um tempo aqui ainda, agradecendo a Deus por esse tempo. E também agradecendo, porque foi passando o tempo, foi chegando uma turma, foi chegando, eu falei assim, Senhor, nesse frio, e obrigado por esse tempo. Eu quero dividir uma palavra com vocês que tem falado ao meu coração há um tempo, e ela tem a ver com algo que eu já compartilhei aqui com vocês também, que é acerca do amor de Deus conosco. De a gente não olhar para o outro e principalmente não olhar para Deus segundo aquilo que nós desejamos, mas segundo aquilo que Ele quer para nós. Segundo aquilo que Ele já fez por nós. Nós somos privilegiados de ser filhos e muitas vezes nós não andamos como os filhos e não desfrutamos daquilo que Ele já dispensou para nossas vidas. Eu quero dividir com os irmãos alguns tópicos, mas para esboçar esses tópicos eu quero que os irmãos, aqueles que podem aí, abram a Bíblia, por favor, no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses. Eu vou compartilhar algumas coisas aqui que Deus nos ensina através de Paulo aqui, na carta aos Colossenses. E depois eu quero compartilhar algumas coisas com
os irmãos aqui. Todo mundo já abriu ou querem que espere mais um pouco aí? Amém? Posso seguir daqui? Amém. Eu quero ler só um início aqui, depois eu vou ler outros trechos aqui, mas eu quero ler primeiro Colossenses, capítulo 1, verso 1 ao verso 8, o início mesmo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, como se fosse um prefácio aqui da carta aos moradores, aos habitantes ali de Colossos. Eu não sei se vocês sabem, essa carta foi escrita em uma das prisões de Paulo. Uma das vezes que Paulo foi preso, essa carta foi escrita. Paulo não conhecia os colossos, ou quem morava em Colossos, ou os habitantes de Colossos, ou os colossenses. Paulo não conhecia aquela turma ali. E aí, o ajudador dele, o conservo dele, Epáfras, ele vai até lá e estava ali iniciando aquela comunidade ali. Ele estava ali iniciando a igreja do Senhor ali em Colossos. Mas Paulo não conhecia. E aí Epáfras vem até Paulo na prisão e fala assim: Paulo, cara, começamos a ministrar a palavra que Jesus deixou para nós ali em Colossos. Cara, e tem uma turma lá boa, velho. Tem uma turma lá, ó, bacana. O pessoal está com atitudes boas, está fazendo bem, porém também tem sofrido muitas pressões ali. Pressões culturais ali, pressões religiosas ali. E então Paulo vai escrever essa carta à turma de Colosso para encorajar aquele pessoal. Para falar que daquilo que eles estavam falando de bem, de fazendo de bem, para dizer, deixa eu explicar para você como que é isso aí. E encorajá-los a resistir, a andar de modo diferente em relação àquilo que eles estavam vendo ao redor deles. Existia naquele tempo muitas religiões, existia muitas contaminações ali, muitas discussões ali sobre como andar, sobre o que fazer. Existiam inúmeros cultos a deuses. Eles estavam no meio ali de muita coisa, muita falação. Isso aconteceu lá, né, gente? Hoje não tem nada disso, né? Não tem nenhuma falação, não tem muita gente. E então eu destaquei aqui, eu queria, só para fazer um resumo do livro, eu destaquei algumas situações. Paulo começa falando de Jesus e agradecendo a Deus por aquele povo. Então ele agradece ali pelos colossenses, pelo amor de Deus ao próximo, pela fé que eles têm no amor e na esperança. Isso está lá no capítulo 1, logo depois desse trecho aqui, ou nesse trecho que nós lemos aqui. E aí ele ora para aquela turma lá, para que eles cresçam em sabedoria e compreensão. E ele começa a ensinar quem era Jesus, o rei e o autor
da nossa salvação e o Criador, o único que traz, o único responsável por essa criação do nosso corpo de Cristo, ou da nossa igreja em Cristo. E ele fala depois, ó, o sofrimento que eu estou passando aqui na prisão, na verdade não é sofrimento, é para que Jesus seja exaltado. E eu comecei falando que Paulo não conhecia aquele povo, queridos, porque olha só que bacana. Paulo tinha um conservo com ele, esse cara sai, vai até lá Colossos, ele conhece esse povo, começa a ministrar sobre o povo, começa ali a iniciar uma igreja ali do Senhor, e volta para Paulo e fala assim, Paulo, deixa eu te contar aqui. E Paulo começa a ministrar para essas pessoas através dessa carta, sem conhecer esse povo. E aí ele fala, o meu sofrimento aqui não é para ser exaltado, é o Jesus que vai ser exaltado nisso aqui. E ele aborda algumas questões que tentavam afastar aquele povo ali do reino de Jesus. Aquele povo vivia num tempo, como eu disse aqui, de politeísmo místico, muitas crenças, diferentes divindades, observância de um monte de confusão acerca da lei Torá, gnosticismo que eles passavam ali, vários deuses gregos e romanos naquele tempo. Esse era o cenário que os colossos, ou que os colossenses, passavam. Mas aí vem Paulo e fala assim, olha, eu chamo vocês a conhecer de uma nova vida que Jesus nos proporcionou. E aí ele fala assim, ó, Jesus significa uma nova vida, um novo modo de seguir a sua vida. E ele vem e fala assim, olha, coloca a mente de vocês nas coisas que vêm lá de cima, onde o Messias governa. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são da terra. E ele continua falando, pessoal, quero enfatizar para vocês que a ideia nossa aqui não é viver de modo só pensando que um dia eu estou no céu ou que eu vou para o céu. Mas não, é de fazer com que o céu desça e que nós representamos o nosso Cristo aqui na terra. E ele vem, pessoal, o céu é lugar transcendente do qual Jesus governa. E um dia voltará aqui para transformar todas as coisas. E aí no verso 3 a 5 do capítulo 3 fala assim, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele, em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. E Paulo, então, desafia aquele povo a viver de um modo diferente. E ele, ao longo do capítulo 2 e 3, ele vem e mostra para aquele povo ali, comparando, ó, a humanidade de antes, ou o jeito que vocês andavam antes, era de uma forma de uma sexualidade distorcida, de uma confusão religiosa, de um discurso destrutivo. Mas eu chamo vocês agora para viver uma vida segundo Jesus nos ensinou. Com misericórdia, perdão, generosidade e amor. E aí eu quero ler mais um trecho para a gente encerrar esse resumo do livro de Colossos aqui, que está lá em Colossenses 3, verso 12 a 17. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se
Então Paulo vem e decreta a diferença da família romana daquela época, onde o patriarca ali romano, ele podia tudo. O patriarca prendia, soltava, o patriarca mandava ali nas mulheres do jeito que ele queria, ele cuidava dos filhos do jeito que era a cultura romana, e ele fala assim, não, não, não. A família que Jesus nos apresenta é uma família que ele governa em amor. Amor a Deus e amor ao próximo. E eu estudando por essa palavra aqui, estudando o livro de Colossenses, agora, já para esse tempo nosso aqui, eu nunca tinha estudado esse trecho final, é como se Paulo vem e passa um para casa para a turma de Colossos. E eu achei bacana demais, porque ele vem e chama, no finalzinho, 3 personagens ali na história dele. Onésimo, Filemon e Tíquico. Porque essa carta foi lida lá para a turma de Colossos por Tíquico. Onésimo era um escravo de Filemon, e Filemon morava em Colossos. Só que Onésimo, que era escravo, ele havia fugido de Filemon, ou seja, ele havia cometido um crime. E esse crime é digno de prisão naquele tempo. E Paulo vira, isso não está tudo no livro de Colossenses no final, ele conta essa historinha rápida, mas quem quer saber mais sobre essa história vai ter que ler lá no livro de Filemon. Mas o que Paulo fala? Vocês entenderam o que eu falei para vocês andarem em amor? Vocês entenderam que vocês não têm que olhar segundo os valores aqui desta terra, mas vivam aqui segundo os planos de Deus que está no céu? E Jesus que está ali governando ao nosso favor? Vocês entenderam isso? E aí ele fala, então é o seguinte, Onésimo está voltando para vocês. Ele estava aqui comigo. E Onésimo está voltando para vocês. Aí vocês imaginam Filemon escutando Tíquico lendo essa carta para ele. Vocês, esse cara era meu escravo, ele fugiu, estava lá. Aí de repente, ele volta aqui, ao invés de ele ser preso, ao invés de ele pagar o que ele me deve, Paulo diz para ele, fala assim, recebam Onésimo como irmão amado no Senhor. É como se ele falasse assim, ensinasse tudo ali, continuasse o trabalho que Epáfras tinha iniciado, para depois dizer assim, para casa para vocês. Onésimo está voltando, recebam ele em amor. E para quem tiver curiosidade depois de ler, vai lá no livro de Filemão, Paulo fala assim, se tiver alguma coisa que Onésimo estiver devendo aí, põe na minha conta. É o que Paulo ensina aqui no final do livro, ou na carta de Colossenses. E por que eu fiz um resumo básico aqui do livro de Colossenses? Para a gente, com base nisso, com base nos que nós temos já aprendido há um tempo, queridos, que nós possamos separar algumas coisas para que o Senhor continue falando aqui aos nossos corações. Eu peço, Deus, fale aos nossos corações aqui. Porque o tempo que nós estamos aprendendo, o tempo que nós estamos vivendo, querido, assemelha de algum modo ao que Colossos passava. Acaso vocês não têm visto aí, nem internet, nem jornal, dentro de serviço, infelizmente, dentro até de algumas casas, discussões, briguinhas, valores distorcidos, infelizmente, nós temos visto muito isso. E Paulo adverte aquele povo para falar assim, gente, não olhem para essas coisas querendo vocês viverem conforme isso aqui. Isso aqui só traz morte. Vivam aqui mortos para isso aqui, mas vivos segundo aquilo que Deus tem para nossas vidas. E nisso a gente precisa de aprender, de caminhar, de conhecer no Senhor. Quem estava aqui no domingo passado, ouviu uma palavra que foi muito abençoada. Nós comentamos isso na nossa reunião de célula essa semana. Deus usou dito para falar
ao meu coração no domingo passado aqui. Não sei quem estava e nem se Deus também falou ao seu coração. Mas quando acabou a reunião e durante essa semana eu falei assim, Senhor, daquilo que o Senhor tem me ensinado, o que o Senhor quer? Qual é o propósito do Senhor? Eu quero caminhar dia após dia no propósito. E Dito falou ali, eu achei até engraçado, né? Quem anda perto do Dito, aquele cara mais sério, né, pastor? Aquele cara que nem brinca direito, E ele vira e fala assim, na semana passada, ele falando, né? Pedro sai, pesca a noite inteira, chega depois, aí Jesus fala assim, me presta seu barco aqui, vamos lá para frente e tudo. E aí ele brincou, falou assim, vontade de Pedro, devia ser assim, Jesus, você entende de pregar, né, velho? Você vai ensinar a gente a pescar aqui? E eu estava ali atrás, nessa hora eu estava focado aqui, né? A gente estava na intercessão ali. E eu falei assim, isso aí eu Dito brincando com isso, é até inusitado. Mas Dito fala da experiência ali de Pedro, da pescaria. E Dito comenta ali depois também do leproso. Impacta a gente quando Dito lembra a gente ali na palavra, né? Que ele fala assim, Jesus toca no leproso primeiro. E naquele tempo, como ele explicou, o leproso ficava fora do arraial, ficava separado. Ele era imundo, ele era contaminado. E Jesus vai lá e acolhe aquele como ninguém o acolhia. E ele cura aquele. E depois ele fala também do aleijado ali, que os amigos passaram por cima do telhado ali e levaram aquele amigo ali para ser curado também. Eu só fiz isso aqui só para relembrar da palavra, o que muitas vezes a gente escuta aqui no domingo, a gente escuta na célula, numa reunião, e a gente acha que aquilo ali é para satisfazer a nossa alma, né? Mas o que nós temos caminhado nisso? Então, só voltei aqui nas palavras ministradas para os nossos corações da semana passada sobre isso. A gente lembrar que o Senhor continua falando conosco. E em cima desse texto de Colossos, ou de Colossenses, ministrado para os habitantes de Colossos, eu separei aqui 5 tópicos aqui para dividir com os irmãos. Eu peço, Senhor, nos ajude a ouvir a Tua voz aqui e ministre em nós. Deixa o Senhor falar ao seu coração, queridos. O primeiro que eu quero citar é, ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Diante de tanta confusão que a gente tem visto, queridos, algumas testemunhado, outras a gente escuta, outras a gente assiste, tantas questões, tantas discussões, não sejamos contaminados com essas coisas, queridos. Porque se a gente vive contaminado com isso, ouvindo isso, dando trela para isso na nossa vida, nós vamos viver aqui mortos. Nós não vamos ter condições de ter vida e contaminar os outros com essa nossa vida. Sejamos conhecidos como aqueles que buscam as coisas lá do alto. Conversávamos ali na intercessão há pouco, e a gente falava um pouco disso, falei assim, Senhor, é confirmação aqui da Tua palavra, e eu, pensando e estudando aqui, falei assim, como vai ser a minha história no final da vida? Não adianta tudo que eu já passei, não adianta tudo que eu já vivi, tudo que eu já conheci. Se o final da minha história não for com o Senhor, não valeu a pena. De nada serviu. Quando a gente olha para a história de Saul, o primeiro rei de Israel, como ele foi escolhido, mas como foi o final da vida daquele senhor. Quando a gente vê a história de Sansão, queridos, como foi a história da mãe de Sansão, dos pais dele ali, como foi o final da vida de Sansão. Como foi o início do reinado de Salomão, e o que aconteceu com Salomão depois de um tempo, queridos? Com um pai igual a Davi. Mas, por outro lado, a gente falava ali há pouco, aquele ladrão que era conhecido como ladrão, que foi uma vida quase perdida. Aos 48 do segundo tempo, ele já crucificado ao lado de Jesus, ele, mestre,
lembra de mim quando você estiver no paraíso. E Jesus responde para aquele: pois hoje você ainda estará comigo no paraíso. Aos 48 do segundo tempo, querido, ele conheceu o Senhor. Josué e Caleb andavam com um monte de gente, foi designado com mais 10. Todo mundo enxergou a mesma coisa, mas eles olharam com os olhos dessa terra. E Josué e Caleb olharam com os olhos lá de cima. E a gente sabe a história. A prostituta Raabe, lá em Jericó, era prostituta, queridos. Mas ela, na hora que veio o povo do Senhor, ela já tinha ouvido falar no poder de Deus. Se vocês lembrarem da história, na hora que eles vão lá conhecer Raabe, ver, falam assim: olha, esse povo tudo aqui está morrendo de medo de vocês. Está morrendo de medo do Deus de vocês. Enquanto Josué e a turma que estava para invadir, estava assim: será que Deus vai fazer aqui e tal? E ela cuida do povo ali do Senhor. E a gente sabe a história de Raabe, sabe da descendência de Raabe. Já pensaram no sofrimento de Ruth? Uma jovem, nova, perde o marido, perde o sogro, perde o cunhado, fica ela, a sogra com o cunhado. A sogra vira e fala assim: Ruth, vaza, vai para sua terra, quem sabe você arranja uma outra família lá. Ruth fala assim: não, Noemi, onde você for, eu vou com você. Quem for seu Deus, vai ser o meu Deus. E a gente sabe qual é o final da história de Ruth. Por isso, queridos, nesse primeiro item que eu separei, ressuscitado juntamente com Cristo, busquemos as coisas lá do alto. Que a nossa história seja contada, não como esses 3 que eu falei antes, mas que nós prossigamos em conhecer o Senhor dia após dia. Precisamos ser o corpo de Cristo. Estamos ajustados no propósito que Ele tem para nossas vidas. O segundo item que eu quero destacar aqui: Jesus como cabeça da igreja, que é o corpo dele. Colossenses, capítulo 1, verso 13, 14 e 18. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Diferentes, cada um diferente, cada um com uma história diferente. Cada um veio de uma cultura diferente, de uma família diferente. Mas se em nós, queridos, estiver as coisas lá do alto em nossos corações, nós faremos parte de um mesmo corpo em que Cristo é o nosso cabeça. Este é o propósito de Deus desde o início para nossas vidas. Que nós sejamos aqueles a ter comunhão com Ele, enquanto um corpo único. Amá-lo, adorá-lo, a conhecer e prosseguir em conhecer Ele. Cada um de nós somos diferentes. Se você pensar num corpo, o dedinho do pé, você nem lembra que ele existe, até você chutar uma quina numa mesa, né? Você nem lembra que ele existia. Totalmente diferente da nossa orelha, do nosso ouvido. Mas fazem parte do mesmo corpo. Na hora que esse dedo está machucado, todo o corpo sente. Nesse frio, você não consegue nem calçar, e o pé fica gelado e o corpo todo sentindo frio. É um dedinho que está num lugar diferente da orelha, que tem funções diferentes, mas fazem parte do mesmo corpo. A turma da saúde aí, né? Aninha, Vandão, Juninha, tem mais alguns aí. Eu estudando para este tempo nosso aqui, vocês sabiam que os bebês, as crianças, elas têm mais ossos do que os adultos? Eu achei isso bacana demais, pastor. Os bebês têm mais ossos do que os adultos. Porque se o bebê for crescendo e um corpo ajustado, alguns ossos, que são 1, 2, eles se fundem e se torna apenas um osso.
Se a gente, enquanto corpo de Cristo, queridos, a gente começar a andar focado nas coisas lá do alto, todo mundo com o mesmo propósito, a gente vai olhar para um e para outro assim, é a mesma pessoa. Está todo mundo andando com os mesmos valores. O principal órgão que nós temos em nosso corpo é o nosso cérebro, nossa cabeça, que é responsável por gerar todo o comportamento de um indivíduo. Fazendo uma analogia para nós, quem precisa de governar esse corpo é o Senhor, que é o nosso cabeça. Ele tem que ser o principal. O segundo mais importante é o coração. Ele é que é responsável por impulsionar o sangue em todo o nosso corpo. Sangue é vida. E nós, enquanto corpo de Cristo, nós temos impulsionado vidas, queridos. Nós precisamos de impulsionar vidas. Quando nós estamos ao lado de alguém e eu sou vida na vida dessa pessoa, amados, eu preciso de ser vida. Eu preciso de ser um coração útil. Se o meu coração estiver no Senhor, eu sou capaz de levar a vida do Senhor, que é o meu trabalho no Senhor aqui. Os médicos declaram morte quando o coração para de bater. Se nós estamos, enquanto corpo, a gente acha que a gente está vivinho, mas vida não estiver sendo transmitida através de nossas vidas, talvez esse coração já parou de bater. E nós precisamos de vida. Nós somos igreja, fazemos parte do coração do Senhor. Nós não podemos deixar este coração parar de bater. O Senhor como cabeça nosso, dando a direção para nós, e nós sendo vida, levando sangue mesmo às veias deste corpo todo. A terceira coisa que eu quero dividir com vocês, o terceiro item, é que somos famílias de Deus. Sendo Jesus o nosso irmão mais velho, o primogênito do Senhor. Mas enquanto família de Deus, como nós temos vivido como crente aqui? Nós entendemos ou fomos às vezes contaminados, buscando coisas daqui, como Paulo está advertindo o pessoal ali de Colossos, não busquem coisas daqui, mas busquem coisas lá de cima. Muitas vezes, pessoas têm ido até a igreja, porque foram instruídas, ou às vezes elas mesmas trocaram os pés pelas mãos, atrás de direitos. Se você for em igreja tal, lá tem uns negócios que eles fazem lá, quem sabe você vai conseguir um marido. Tem uma campanha em tal lugar, velho, se você está desempregado, lá é o canal, eles vendem um negocinho lá para você, quem sabe você vai arranjar um emprego melhor. E com isso, muitos têm achado que ir ao encontro de Deus é em busca de uma casa nova, de um carro novo. Alguns esperam até que o irmão tenha que ajudar eles sempre. Ir atrás de uma profissão e tem entendido o propósito errado. Eu estava preparando, estudando para este tempo aqui, eu lembrei do pastor Samuel. Não é sempre que ele faz isso, mas já fez isso algumas vezes. Quando ele vem aqui e fala assim, irmãos, prepara o seu dízimo, sua oferta, sua semente, vem aqui. Eu acho que para alguns aí fora deve ver pastor Samuel e falar assim, esse cara aqui está fazendo tudo o contrário, velho. O pastor Samuel várias vezes já falou aqui, se você está querendo vir trazer alguma coisa aqui, porque você está querendo ganhar isso, porque você está achando que Deus vai fazer isso, nem traz. Você está jogando seu dinheiro porque a motivação é errada. A nossa motivação precisa de ser o Senhor. E Paulo ensina isso. E no outro livro, Paulo fala assim, olha, se você está vivendo, correndo atrás de algumas coisas, pensando neste mundo aqui, você vai ser infeliz demais, velho. Não faz assim, não.
Não é para isso que Jesus veio. Eu lembro do livro de Josué, há uns dias atrás, eu estava estudando o livro de Josué, porque eu precisava de falar e de aprender e de conhecer mais sobre família. E tem aquele trecho lá no capítulo 24 que é bacana demais, né? Josué fala assim, olha, nós saímos lá do Egito e lá tinha os deuses do Egito. Deus foi lá, nos libertou do Egito. Andamos pelo deserto e agora nós temos conquistado terras, países, lugares diferentes aqui, que outros moravam aqui, que tinha outros deuses também. E o nosso Deus nos tirou da escravidão, fez a gente andar pelo deserto, nos livrou desse povo aqui, mas aqui tem uns deuses, entre aspas, lá no Egito tinha outro, mas quem nos libertou, quem tem cuidado de nós, é o nosso Deus, que prometeu isso para nós, lá antes com a aliança que ele havia feito com Abraão. Nosso Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, vocês aí resolvem, vocês querem continuar servindo aos deuses do Egito? Ou vocês querem servir esses deuses daqui, dessa terra que nós estamos? Fala com vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto famílias, queridos, diante de tudo que nós temos visto ao nosso redor, nós precisamos de entender, e o dia após dia, lembrar assim, olha, eu e minha casa precisamos de servir ao Senhor. Um outro item, o penúltimo aqui que eu quero dividir com vocês, é acerca da diferença de amar e de gostar. Quando Paulo fala ali para os Colossos, ali, ele estava mostrando, assim, olha, a galera faz um monte de coisa aqui, ó. Estava falando ali do sexo errado, estava falando ali de cultos errados, de coisas que muitas vezes agradam a alma, fala de gostar, né? E ele fala assim, não faz assim não. Eu quero comentar com vocês até uma experiência que eu tive recentemente com o Senhor e dividir com vocês aqui rapidamente. Eu tenho um tempo já que eu faço isso, e alguns dias recentemente eu parei assim e falei assim, Deus, será que isso está certo? Quem reúne com a gente lá na célula, eu sempre agradeço a Deus, pastor, pela turma lá da célula. E eu agradeço a Deus porque eu amo esses meus irmãos mesmo. E sabe uma coisa que para mim fica cada dia mais claro? Que Deus usa a vida de cada um deles para tratar comigo. Então, se eu estudo mais a palavra hoje, é porque como é que eu vou chegar na frente dessa turma nossa lá e vou estar falando algo do Senhor? Se eu chego diante deles, sem nada preparado, sem buscar o Senhor e tudo, vai ser apenas hominho. O que eu posso fazer com isso? Nada. Porque eu sou errante, muitas vezes, muito mais fraco que eles. Então eu passei de um tempo, eu orava assim, preparava o tempo, né, o nosso encontro da célula. Eu falei assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor falou comigo aqui, tão gostoso. Eu vou dividir com a turma lá na célula, e é o que acontece. E eu agradecendo, gente, eu amo a vida de vocês, eu agradeço a vida de vocês, e eu repeti, daí, recentemente, eu estava orando ao Senhor, eu falei, Senhor, estou achando que eu estou falando demais que eu gosto desse povo, que eu gosto não, que eu amo essa turma. Fica parecendo que eu estou querendo que eles gostem de mim, e o Senhor sabe que não é isso. Falo com eles que eles são importantes na minha vida, que eles abençoam a minha vida, que Deus cuida de mim através da vida deles. Então aí, se eu estiver errado, Deus, me corrija, eu vou parar de falar, fica parecendo assim, né? Eu te amo, te amo, te amo, te amo. Será que eu não estou banalizando esse amor? E eu fui orar ao Senhor nisso, o Senhor me respondeu, pastor. E foi gostoso ouvir isso, porque ele falou assim, não, você deve continuar dizendo. Mas oriente que amar é diferente de gostar. Isso eu estou falando aqui com vocês, eu nem falei com eles, não. Estou dividindo aqui, porque tem muitos que estão aqui. E o Senhor falou assim,
Coisa que nós já dividimos aqui, pastor já dividiu isso aqui, né? Amar não é gostar muito. Amar não é uma intensidade full de gostar. Ah, eu gosto mais, eu gosto mais. Se você gostar muito, você vai amar. Não, não tem nada a ver. E eu orando ao Senhor, Ele veio confirmar isso. O gostar agrada a sua alma. O pastor gosta muito de pescaria, eu gosto muito de carro, tem uns aqui que gostam muito de futebol, isso é gostar. Agrada a alma. Amar submete o seu espírito ao Senhor. É muito diferente. Amar submete você a fazer algo segundo aquilo que está no coração de Deus. Os jovens aí que estão namorando, os jovens aí que pensam em casar um dia, homem e mulher, nunca decidam por um casamento porque você acha que você está gostando muito de alguém. Tenha a convicção que você está disposto a amar. Porque se você não estiver disposto a amar, querido, você está com boa parte do chão caminhado já para dar errado. Amar, você olha para o outro e fala assim, o que eu posso fazer por ele? Gostar, você olha para o outro e fala assim, o que ele pode fazer para mim? Por isso que às vezes quando a gente fala que ama a Deus, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos mentindo. Nós estamos olhando para Deus e falando assim, o que vai fazer comigo, hein? O que vai me dar? Esse é o último tópico que eu quero dividir com vocês, mas ainda em amar. É mais fácil gostar de um filho ou de amar um filho? Sabe aquele menininho pequenininho lá? Guti, 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 bonitinho. Esse gostar é fácil. Nossa, que menino bonitinho. Nossa, que docinho. Olha que gracinha. Isso é gostar. Agora, na hora de você chamar atenção, na hora de você corrigir, não tem prazer nisso. Isso é amar. Se você olha para sua esposa, eu já dei testemunhos meus aqui acerca do meu casamento, não vou falar disso aqui de novo. Mas se você olha para sua esposa e está assim, essa mulher não está fazendo aquilo que eu gosto, não. Você está olhando para ela como gostar. Mas se você olhar para ela e falar assim, o que eu posso fazer para ela? O que eu posso servi-la? Aí Deus fala assim, agora você está entendendo a minha palavra. Faz toda a diferença. Nós, irmãos, aqui, é mais fácil gostar ou é mais fácil amar? Tem uns que é difícil gostar e amar. Mas tem outros que é tão fácil gostar, mas amar às vezes. Eles têm irmãos aqui, que eu sento, eu fico conversando o dia inteiro. Isso é gostar. Vou dar um exemplo aqui. Eu queria, no início da reunião, ter falado com ela para pedir licença. Mas eu esqueci. Mas eu vou falar assim mesmo, porque ela sabe que eu amo a vida dela. Juninho. Tem alguém aqui que tem dificuldade de gostar da Juninha, queridos? Juninha é fácil demais de gostar, queridos. Toda hora que você olha para ela, ui, irmão. Aquela doçura. Não tem nada de difícil de gostar de Juninha. Mas se eu contar para vocês, eu já passei uns arregos para amar Juninha. Eu já tive que falar com Juninha, às vezes, coisas que eu não queria falar, queridos. Mas que eu entendia que era a vontade de Deus para a vida dela. Era tão mais fácil para mim falar assim, Juninha, vai e faz. É isso. E por muitas vezes nós sentamos para conversar, muitas vezes, eu dou glória a Deus para a vida de Juninho. E aqui eu posso falar de diversos da gente lá da nossa turma na célula. Amar não é fácil, queridos. Eu também não combinei com ela, mas a Aninha passou uns arregos há um tempo atrás.
E não é fácil, querido. Virar para a irmã e falar assim: eu também queria essa situação, mas Deus continua te amando do mesmo jeito. Ele continua cuidando de você do mesmo jeito. E apesar da gente não gostar desse tempo, o Senhor continua nos amando. Gostar não tem nada a ver com amar. Na verdade, gostar às vezes é o oposto de amar. Esses dois pequenos exemplos, eu posso falar de exemplos aqui, principalmente da turma que está com a gente lá na célula. Teve uma vez que o Rosinha falou comigo assim: Rominho, eu acho que eu não quero isso não, nem sei isso aqui, não sei, não está dando certo. Assim, Rosinha, se for da vontade de Deus, vai, você vai voar. Está aí ela voando. Desculpa, queridos. Amar é muito diferente de gostar. E o lance é que muitas vezes a gente tem buscado a Deus porque a gente quer gostar de Deus. E a gente quer que Deus goste da gente e faça algo que a gente quer. Mas a palavra de Deus nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso esforço, com todo o nosso entendimento, que a gente ame ao Senhor. Tem problema nisso que eu comentei ali atrás, de casa, de carro novo, de emprego, de nada. Dito comentou isso aqui na semana passada, quando ele leu lá em Mateus 6, né, buscai primeiro o reino de Deus, essas coisas, suas necessidades serão atendidas. Mas o reino de Deus não é e nunca será você fazer porque você merece algo. Não sei se você vai gostar, querido, mas você não merece nada. Nada. Deus te amou porque Ele decidiu te amar. Não foi porque você mereceu. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E por fim, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, mas por fim, o último item que eu quero destacar com vocês. O propósito de Deus sempre foi nos amar, queridos. Sempre foi sermos filhos dele. Logo, o nosso trabalho, a nossa tarefa, é buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. A gente buscar conhecer ao Senhor, prosseguir em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 4, verso 6 diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. A palavra de Deus não fala que está faltando para você dinheiro. A palavra de Deus não está falando que falta para você inteligência. A palavra de Deus não está falando que falta para você oportunidade. A palavra de Deus fala que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Falta a gente conhecer o Senhor. Conhecer a vontade do Senhor para nossas vidas. Conhecer o nosso propósito. Amanhã, quando você chegar no seu serviço, qual é o propósito de Deus? Na hora que você der o seu primeiro bom dia, qual é o propósito de Deus ali? E alguns, queridos, equivocadamente, têm buscado o Senhor porque querem receber algo. Então, eles vão para a igreja porque querem receber algo, ou seja, quer fazer algo para receber. Isso não é reino de Deus. Sabe o que é isso? Emprego. Emprego que você faz alguma coisa e recebe a paga depois que você faz. Sabe quem foi o primeiro a fazer desse tipo? Faz isso que você tem aquilo. Está lá em Gênesis. O diabo usando a serpente para falar com Eva. Ó, faz isso que você alcança aquilo. O Senhor não ensina a gente isso. Ensina, ó, fica comigo, velho. Eu te criei.
para cuidar de você. Eu quero te amar. Me conheça. Entenda aquilo que eu quero para você. Esse é o desejo do Senhor. Impega você fazer algo para receber o seu salário. O desejo de Deus é que conheçamos e tenhamos a comunhão com Ele como filhos dele. Esse é o nosso trabalho. Buscar o Senhor de todo entendimento, de conhecimento do Senhor. Quero ler só um conceito aqui para vocês, a diferença entre trabalho e emprego. Trabalho é uma ação com objetivos. Está relacionado ao crescimento do indivíduo. É também uma forma de adquirir habilidades e aprimorá-las, além de ter oportunidades, de tomar iniciativas, decisões e fazer parte de um grupo também, em alguns casos, com objetivos comuns. Esse é o nosso trabalho enquanto família, enquanto corpo do Senhor. Isso foi o que o Senhor nos ensinou. Isso foi o que Deus nos ensinou desde o início. Lembra que Deus criou o mundo em 6 dias? No 7º, ele descansou do trabalho, daquilo que ele tinha feito. Detalhe, Deus precisava ter trabalhado, queridos? Não. Deus precisava ter feito tudo isso? Não. Foi o amor dele por nós que moveu isso desde o princípio. E quando nós caímos, a nossa natureza caiu lá com Adão, ele provou mais uma vez do amor dele por nós. E manda o seu único filho para morrer por nós. Para que aquilo que deu ruim lá com Adão, ele mandasse o filho único dele, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. E aquilo que nos afastava do Senhor, ele falou assim: agora vocês estão livres para estar comigo novamente. E é tão bacana isso, Deus é tão bom, que aquilo que Eva mais Adão pisaram na bola e caíram lá, quando a serpente chega para eles, falou assim: faz assim, velho, que você vai conhecer aquilo. Ação com paga. Jesus vem e nos ensina. Lá no deserto, depois de 40 dias de fome, devia estar numa fome, mas sabe o que acontece? Jesus sabia certinho quem ele era. Então vem o diabo e fala assim: ô, você está com fome aí, ó, 40 dias sem comer? Manda essa pedra aqui virar pão e come. Jesus podia fazer aquela pedra virar pão? Oh, facinho, facinho. Mas ele sabia quem ele era. Ele não estava ali para fazer algo e ter recompensa daquilo. Ele estava ali porque ele tinha um propósito a ser cumprido, que era fazer a vontade de Deus. Isso nós precisamos de caminhar todos os dias. Então, trabalho é uma ação com objetivo. Emprego é uma forma de conseguir renda. Ponto. Emprego fala de renda. Você faz, você recebe. Trabalho não tem a ver com renda. Você pode até ter algum trabalho e ter renda. Pode. Mas a motivação é outra. Só para elucidar isso aqui, como exemplo, os mais velhos aí vão lembrar que antigamente, bem mais antigamente, a mulher dona de casa, ela era muito respeitada. E o marido não dava nem notícia do que acontecia em casa. Essa mulher administrava a casa, essa mulher cuidava dos filhos, essa mulher muitas vezes fazia roupa ou comprava roupa para os filhos, ela providenciava a comida, ela cuidava do marido na hora que chegava. Essa mulher era aquela mulher lá do capítulo 31 de Provérbios, virtuosa. Mas com a confusão de emprego e trabalho na cabeça de muitos, aquela mulher que era dona da casa, ela ganhou um apelido de do lar. Ficou mais chique chamado lar, né? Por quê? Porque muitas vezes começou aquela comparação na cabeça dessa sociedade nossa caída, de que a mulher que trabalha em casa, ela é do lar, mas ela não tem o salário. Como se o salário fizesse dela alguém mais valorizada. E é exatamente o oposto.
Porque o que faz dela uma mulher valorosa não é o seu salário, e sim o seu trabalho. Eu poderia citar algumas aqui, mulheres virtuosas aqui, que cuida do marido, que cuida dos filhos, que cuida da casa. Aqui no nosso arraial, aqui, ó, eu poderia citar. Mulheres que sempre trabalharam. Sempre trabalharam. Mas muita ainda torce o nariz achando que por ela não ter emprego, ela não tem valor. Engano. Ledo engano. O salário em nada poderia pagar o valor do trabalho daquela mulher. Um exemplo simples. Se você conhece alguma mulher dentro de casa, que trabalha dentro da casa dela, que cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do marido, administra tudo, e que você fala assim, nossa, aquela dona, às vezes a gente fala assim, a minha tia é assim, a minha avó era assim e tal. Você consegue arranjar alguém que você pague, remunere, para tirar ela da função dela e colocar, não, eu vou pagar você vai fazer a mesma coisa que ela, você consegue? Claro que você não consegue. Porque o trabalho não tem paga. O trabalho tem motivação. O emprego tem paga. Nós não podemos chegar a Deus como alguém que vai ser remunerado. Nós não podemos chegar a Deus e falar assim, o que eu vou ganhar se eu fizer isso para Deus? Não. E aí nós vamos poder viver como Paulo ensina para a turma de Colosso. Não vivam pensando nas coisas daqui, mas vivam pensando nas coisas lá do alto. Olhe lá do alto. Semana passada a Leco estava cantando aqui aquela música, né, que fala a gente fala do Pai Nosso, né, quando Jesus ensina a orar. Vocês já repararam que lá fala assim, olha, venha o teu reino aqui na terra, como é nos céus. É isso que Paulo ensina para os colossos ali, ó. Olha, que o teu reino seja visto aqui através da gente, Senhor, como é nos céus. E muitas vezes a gente tem vivido aqui, a gente não está nem aí para o irmão, está querendo demonstrar aqui uma santidade para falar assim, eu vou para o céu. E aí o resto aqui, ó, que se dane. Não é isso que o Senhor nos ensina, queridos. Ingrid cantou aqui agora. A turma aí do louvor, se puder subir, por favor, para a gente orar aqui. Essa canção que fala, né? Se você estiver no deserto, ele vai te mostrar que ele está junto com você. O conhecer no Senhor, o andar e prosseguir no Senhor, nos ensina, dia após dia, que não é o nosso esforço, que não é a nossa força, que não é a nossa habilidade. Eu nunca tive dúvida disso, querido. Eu sou crente há um tempinho já, mas é uma coisa que sempre o Senhor falou ao meu coração. Porque senão, as pessoas menos estudadas não iam poder ser crente. E as pessoas mais estudadas iam ser, ó, e isso é outro engano. A soberba intelectual, eu acho que ela é pior que a soberba patrimonial. E na hora que Paulo ensina a gente aqui, olha, vivamos enquanto família do Senhor. Vocês aí, colossos, turma, velho, não anda segundo essas coisas que vocês estão vendo aí, não. Mas olhem para o alto. E não sirvam a Deus conforme esse povo faz aí, não, querendo algo em troca. Era a palavra que eu queria dividir com os irmãos. A turma aqui eles vão tocar uma canção.